Bom dia, queridos, na graça de Jesus. Vamos mais uma vez estudar a palavra de Deus nesse domingo pela manhã. Deus te abençoe e desde já desejar um parabéns a todos os homens batistas. Hoje é o primeiro domingo do mês de junho, o dia do homem batista. Então Deus abençoe você, Estamos aí lembrando dessa data. Deus continue sustentando a sua vida como cidadão, como filho, como esposo, como pai. Deus continue guardando e abençoando e direcionando todas as coisas em sua vida, E continue firme, sempre abundante na graça de Deus, revelada através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tá bom? Dia maravilhoso na sua vida, direcionado por Deus. Então, parabéns também, os aniversariantes da semana. Então, vamos aí, No dia 2, o João Vitor fez aniversário, No dia 2 também, a irmã Ercília completou mais um ano de vida, parabéns, o João Vitor, a Ercília. Hoje é o Johnny está completando mais um ano de vida, parabéns, Johnny, também a você, Deus continue aí direcionando as coisas, sustentando todas as coisas em sua vida, juntamente amando a sua esposa, abençoando aí o seu lar, a sua família, tá bom? Então, receba aí o nosso abraço, já falamos durante a semana, não com o Johnny ainda, falando agora, porque hoje que é o aniversário dele. Então, dia 2, João Vitor, dia 2, a irmã Ercília e hoje o Johnny. Parabéns a vocês. Deus continue cuidando de tudo na sua vida. Tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus somos gratos por tudo que o Senhor nos permite viver. O despertar deste dia, Pai, te louvamos e te agradecemos. E agora queremos, Senhor Deus, colocar em Tuas mãos o estudo que teremos, Senhor Deus, para que o Senhor fale conosco através dele. E também, Senhor Deus, abençoando e continuando a abençoar a vida, Senhor Deus, dos homens batistas, Senhor Deus, dos homens dessa nação. Ó, Senhor Deus, estendendo essa oração não somente aos homens que pertencem a uma denominação chamada batista, a um círculo religioso que se denomina batista, mas eu também te peço, Senhor Deus, a todos os homens dessa nação, que o Senhor esteja abençoando a cada um, direcionando a vida de cada um, iluminando a mente de cada um, para que como cidadãos, Senhor Deus, possamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, e invocar o Teu nome enquanto o Senhor está perto. E abençoe, Senhor Deus, a nossa pátria através das nossas vidas como homens brasileiros. Eu te agradeço por isso, Pai, em nome de Jesus. E te pedindo também pelos aniversariantes, Senhor Deus, o João Vitor, Senhor Deus, a irmã Ercília, que completaram o aniversário no dia 2, e hoje o Johnny completando o aniversário, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um. Continue abençoando e direcionando todas as coisas. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Vamos lá estudar, Vamos falar com Deus, através da sua palavra, meditar na palavra dele, aprender com ele, Então, o Senhor nos chama a cada dia, a cada momento para meditarmos. E hoje nós vamos falar sobre a resistência às heresias, A lição número 10 da revista Palavra e Vida. Vamos meditar nesse texto de 1 Coríntios capítulo 2, de 6 a 16, 1 Coríntios capítulo 2, de 6 a 16, diz o seguinte: Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim, Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente.
Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo nos chama a atenção aqui, e precisamos lembrar que há um grande mérito na pessoa desse homem chamado Paulo para a divulgação do Evangelho, para a disseminação do Evangelho, o vinho novo que chegou, em todas as nações. Então, lembrar aqui, não é, da importância do conhecimento vindo de Deus é maravilhoso. E a lição começa a tratar no sentido da batalha que havia entre o apóstolo Paulo e os judaizantes. Não é? Vivemos esse momento, não desde somente lá, mas também vivemos hoje esse momento. Não é? Esse momento de tentar judaizar o Evangelho, de fazer o Evangelho se tornar com a cara de uma religião de homens. De homens. Judaísmo, cristianismo, todos os ismos da face da terra são religiões. E algumas são heréticas, que fogem da palavra de Deus. E é a batalha, né, que se inicia tendo uma direção a partir de Atos capítulo 15, onde ali há o concílio, onde ali há aquela reunião da igreja em Jerusalém, e aí os judaizantes desejam que os que vão chegando, né, vão entendendo que Jesus é o Messias, que se façam circuncisão, e aí há aquela reunião ali, a assembleia, costumam dizer isso, né, a primeira assembleia, a primeira reunião, não é? Apesar que eclesia significa assembleia também, igreja significa assembleia, mas há aquela reunião para direcionar a vida dos gentios, não é? Dentro da igreja. E falando em igreja, não estamos falando de prédios nem de edifícios, mas estamos falando de pessoas, certo? Que fazem parte do corpo de Cristo. Paulo é um evangelista. É um evangelista. Missionário, teólogo, apologista, não é? Paulo é um misto de tudo isso. De tudo isso. A sua pregação era muito bem definida. Muito bem definida. Ele não permitiu distorções. É tão questionado esse homem, né? Até hoje, por alguns, ele é muito questionado. Não é? É muito complexo a entender alguns escritos. O próprio apóstolo Pedro fala isso. Não é? Que ele traz uns escritos difíceis de serem entendidos, que os indoutos distorcem, né? por serem indoutos ou por estarem por má intenção mesmo. Então hoje veremos o apologista Paulo. Vamos olhar para esse homem. Não é? Na nossa época é de condescendência, né? O politicamente correto. Certo? O negócio é estar politicamente correto, para estar de bem com todo mundo. E às vezes é difícil afirmar a verdade. Eu tenho o privilégio de ter conhecido alguns amigos, né, na vida virtual e também pessoal, que temos crescido juntos, né, no conhecimento da palavra de Deus, temos estudado juntos a palavra de Deus, seja no mundo virtual, seja pessoalmente, e nós temos crescido juntos, né, no conhecimento de Deus, no conhecimento da sua palavra, no conhecimento da revelação de Deus na pessoa do seu Filho Jesus. Então, resistir às heresias é o pensamento de hoje aqui. É o pensamento de hoje aqui. E fugir do politicamente correto. Certo? Fugir disso. Não há concessão em relação à fé em Deus. Não há. Existe uma queda de energia aqui, mas voltamos, não é? Graças a Deus voltamos. Então hoje nós vamos olhar para o apologista Paulo. Vamos olhar para esse homem. Paulo, né? Esse homem que era um evangelista, certo? Evangelista. A resistência às heresias, né, baseados no texto de 1 Coríntios 2, de 6 a 16. Esse homem chamado por Deus para levar a palavra aos gentios,
veremos ele como um homem que lutava contra o politicamente correto. Tanto ouvimos falar sobre isso nessa nosso momento, né, nessa nossa época. Então é difícil hoje afirmar convicções, porque o negócio é ser politicamente correto. E aqui o pastor Exaltino vai dizer que tem lido obras, né, já em memória dele, lógico, né, tem lido obras teológicas em que se fala muito de olhar o olhar do outro. Eufemismo para dizer que a opinião do outro vale tanto quanto a nossa. Se for opinião pessoal, sim. Ela vale. Toda opinião tem o seu valor. Tem valor. Mas quando nós olhamos essas opiniões e elas estão fora da palavra, aí precisamos refletir. Qualquer olhar fora da ótica da palavra de Deus está errada. Está errado. Qualquer olhar. Por isso é oportuno ver a postura do apóstolo diante das heresias e aprender com ele. O grande problema inicial são os judaizantes. Surgem cedo. Como já falamos aí, Atos capítulo 15, de 1 a 5, começa a tratar da questão da como seria, os gentios que se aproximavam de Jesus o Messias e entendendo ele como Jesus o Messias. Os judaizantes queriam tornar essas pessoas parte de uma seita judaica. Insistiam e perseguiam Paulo por toda a sua vida. Toda a sua vida. O perseguidor passou a ser perseguido, lembre sempre disso. O estudante da Bíblia vai se deparar, e vai entender melhor essa batalha do ensino judaizante na carta aos Gálatas. Está bem claro isso lá. Quando analisamos nessa carta e observamos essa carta, certo? E a afirmação que a justificação é pela fé em Cristo. Em Cristo. Alguns hoje tentam rejudaizar o Evangelho. Estou ali com a bandeira de Israel, certo? Sou um descendente de judeu, bisneto de judeu. Está a bandeira do Brasil e a bandeira de Israel. Não tem nenhum problema. Nenhum problema. Certo? A questão toda é trazer símbolos judaicos, além da bandeira de Israel. Certo? Trazer símbolos judaicos para o culto. Candelabro, certo? A estrela de Davi está ali, ela lá, na bandeira. Estrela de Davi, certo? E tantas outras coisas. A Cabala, a Cabalá, que é só a misericórdia de Deus, certo? Só a misericórdia de Deus. Isso tudo estava ali, rodeando os apóstolos que estavam disseminando. Não somente o apóstolo Paulo, João também passou muita dificuldade, em relação à questão não somente de judaizante, mas do gnosticismo, que também vamos falar. Então, a indumentária judaica dentro do culto, não há necessidade disso. Não há necessidade disso. Estamos vendo tanto isso, tanto isso. Não é porque eu sou bisneto de judeu, só porque eu estou com a bandeira de Israel ali, que eu vou judaizar a igreja, no sentido de religião. Olhar para a palavra, aprender com a palavra, a lei de Deus, os ensinos de Deus é uma coisa. E tentar fazer alguém virar um religioso judeu é outra. Então, judaísmo, cristianismo e os ismos são religiões. São religiões. E aí nós precisamos entender que em nenhum momento Deus envia seu Filho para falar de religião. Deus envia seu Filho para o apresentar a nós, o Pai. Para revelar o Pai a nós. E vamos ver isso aqui também. Paulo também afirmava muito isso. Quem era a pessoa de Cristo. Hebreus nos afirma também muito isso. Então, muitos cânticos se baseiam nos salmos. Não há nenhum problema nisso. Certo? Nenhum problema nisso. Salmos são letras de músicas. Mas a liturgia judaica, essa foi uma das batalhas. Uma das batalhas. Certo? Modelos que fogem da intenção de Deus de alcançar os gentios. Não podemos varrer o Evangelho, a cruz de Cristo, para debaixo do tapete.
Não podemos fazer isso. Não podemos varrer para debaixo do tapete as leis de Deus e não podemos varrer para debaixo do tapete a cruz de Cristo. Nunca. Nunca. Somos filhos de Deus, não é? Como diz lá João capítulo 1, verso 12. Jesus veio para os seus e aqueles que o receberam se tornaram filhos de Deus. E os que não o receberam continuam como estão. Continuam como estão. A salvação vem pela fé, pela graça, é dom de Deus. Gálatas capítulo 2, de 16, Paulo vai tratar muito isso em Gálatas, né? Então, isso não pode ser esquecido. É dom de Deus. Há pessoas que são inimigas da cruz. Não é? Inimigas da cruz. Infelizmente, inimigas da cruz. Filipenses capítulo 3. Vamos ver lá. Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, 18. Filipenses 3, 18. Vamos ver lá o que diz. Filipenses 3, 18 diz o seguinte: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora eu vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Da cruz de Cristo, do seu sacrifício, da sua entrega. São inimigos. Ainda não entenderam a missão de Cristo na terra. Nada diferente daquela época que os apóstolos viviam, onde a igreja crescia, se espalhava. Então, havia os gnósticos, não é? Um movimento esotérico. Os gnósticos eram um movimento esotérico que ensinava a salvação pela gnosis, ou seja, o conhecimento. Quando Paulo fala aqui, né, em Corinto sobre conhecimento, ele não está indo contra você ter conhecimento, você ter cultura, você ter conhecimento da terra. Não, ele não está indo contra isso. Não é isso. Mas ele está indo contra esse tipo de conhecimento aqui. Não é? A gnose. Está indo contra isso. Contra as gnoses da vida. O conhecimento sobrevive hoje no racionalismo cristão. Certo que sobrevive lá. Instituições secretas, ocultas, não é? Textos ocultos de magos e por aí vai, de gnósticos, de mestres, de senhores, não é? De gurus, que sobrevivem até hoje essas ideias. Os textos gnósticos são do segundo século, não é? Segundo século da nossa era, mas eles já existiam na época do Novo Testamento. Já existiam ali naquele momento, né, que estavam vivendo ali, o primeiro século, né, o primeiro momento ali da vida dos discípulos, né, já existia aquilo ali. As cartas de João tratam mais detalhadamente do conflito com eles, como já falei. Entre as suas muitas heresias, navega a corporidade de Cristo na sua morte na cruz. Ou seja, Jesus não tinha um corpo, parecia ter. A gnose apresenta isso. Né? Em relação à sua ressurreição, a mesma coisa. Ele parecia ter um corpo, mas não tinha um corpo. Era só um espírito parecendo que tem um corpo. Né? Como os anjos se aparecem, né? Os anjos se apresentam em forma corpórea, assim eles falavam que era Jesus. Certo? Com forma corpórea. Apenas se apresentava como forma corpórea. Certo? Eles diziam que Jesus não era carne. Não era carne. Docéticos, não é? Parece, não é? A palavra grega significa, o verbo doken significa isso, parecer, já que Jesus parecia que tinha carne. Interessante que ele, quando ressuscita, né? E quando ele fala ali com Tomé, toca aqui, toca. Aí os gnósticos também vão falar, mas os anjos também eram tocados quando se materializavam. É muito complexo isso, certo? Então o verbo não se fez carne, a palavra não se fez carne, e nem habitou entre nós como carne, como ser humano, certo? É isso que eles estão indo contra, exatamente isso, e Paulo luta contra isso. Para os gnósticos, Cristo não morreram na cruz, não morreram na cruz. A mensagem da cruz é central no ensino de Paulo, central no ensino de Paulo. Ele vê a sabedoria gnóstica como uma falsidade, e é realmente falsa. 1 Timóteo 6, não é? 1 Timóteo 6, 20 e 21, diz o seguinte:
1 Timóteo capítulo 6, 20 e 21. E tu, ó Timóteo, guarda que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhes chamam, pois alguns, professando-o, se desviaram da fé. A graça seja com você. Então, Paulo alerta o seu discípulo Timóteo, não é, a tomar cuidado com falsos ensinos que fazem as pessoas desviarem da fé. Desviarem da fé. Obviamente ele não falava do preparo intelectual, mais uma vez lembrando isso, pois tinha grande capacidade cultural. Então ele não está falando do preparo intelectual de ninguém, mas falava assim do ensino gnóstico, esotérico, não é? Isso ele falava. Ao defender sua autoridade apostólica, criticou a sabedoria que vinha dos sofismas, ou seja, a mentira com cara de verdade. Como vemos isso hoje? Como vemos isso hoje? Os gnósticos louvavam-se a si mesmos por sua sabedoria. Sabedoria. E Paulo se levanta para defender o ensino correto. O ensino correto. A sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem de Deus, revelada em seu Filho Jesus. O apóstolo é duro contra eles. 1 Coríntios capítulo 11, não é? Voltando lá em Corinto, 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo é duro contra eles. De 1 a 6, de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e rendeste as tradições assim como vos entreguei. Quero, entretanto, que saibais que ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza, né, com a sua cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque como se tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo, mas se ele é vergonhoso, tosquiar-se ou rapar-se, cumpra-se usar o véu. Usar o véu. Então Paulo ele é duro. Ele é duro. Questões que buscam trazer engano, que buscam trazer questões erradas. Não é o debate que surge em relação ao que é certo, o que é errado, como fazer, como não fazer. Então ele é duro quanto a certas questões. E são mal entendidas. Ele então traz a palavra do Evangelho centralizada em Deus. Centralizada em Deus, na honra de Deus. Honrar ao Senhor com a nossa vida, com o nosso corpo, com a nossa forma de agir. Ele traz isso. Ele traz isso a nós. Lembrar sempre disso, que Ele nos busca o tempo todo. O Senhor nos busca o tempo todo, para que possamos caminhar nessa terra tranquilamente, em paz. Então, Deus ele intervém na história. Ele intervém na história. Porque o esoterismo é um discurso vazio, o gnosticismo é um discurso vazio. Não leva ninguém a lugar nenhum, a não ser a perdição. A não ser a perdição. Certo? A não ser a perdição. Como diz a palavra, Jesus veio na plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos, Gálatas 4:4. Mais tarde alguém dirá que ele é o clímax da revelação, em Hebreus 1, de 1 a 2. Na transfiguração, vamos lembrar sempre isso. O Senhor ali naquele momento tira Moisés e Elias de cena. E somente o Filho fica. Mas vamos lá, em Gálatas 4:4, para podermos ler o texto de Deus, né? E entendermos o que o Senhor deseja falar conosco essa manhã. Gálatas capítulo 4, verso 4, que diz: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, como que o gnosticismo diz que ele não nasceu? Que ele não tinha carne? Ele seria nascido de mulher? Então ele tinha carne. Então, Paulo está combatendo aqui isso. Combatendo isso. Hebreus 1, né, vai também falar sobre a diferença do Filho, não é? Essa maravilhosa graça de ter sido Jesus revelado a nós. Hebreus 1,
né? 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Lembra, nada do que foi feito existiria sem o Filho. O Pai cria todas as coisas através dele, não é? Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Então, excelência, isso que Paulo está querendo trazer e nos apresentar. Não é? Não há outro nome, cantamos isso, né? Não há outro nome como o nome de Cristo. Hebreus, capítulo 1 fala isso. Não é? Nos diz isso. Então, segundo Paulo, Jesus ele é a revelação plena. Não somente ele, lógico. Não é? Ele é a revelação plena. Jesus é a revelação plena. Plena. Por quê? Lembrando mais uma vez, no momento da transfiguração ali, Moisés e Elias são tirados de cena. E o pai brada, esse é meu filho amado, a ele ouvi. É maravilhoso. É espetacular a intervenção de Deus na história. É espetacular a sua intervenção na história. Deus agindo na história, lembrando que ele nunca é pego de surpresa. Ele age na história o tempo todo para que possamos entender o seu amor, a sua graça salvadora revelada em seu Filho Jesus Cristo. É maravilhoso entender isso. E aí, segundo Paulo, Jesus é a revelação, né, espetacular de Deus, intervindo na história. Cristo é tudo em todos, Colossenses, né? 3:11. Ele é tudo em todos. É a expressa imagem de Deus, Colossenses 1:15. É a expressa imagem, a imagem perfeita. Né? É perfeição. Né? A perfeita imagem de Deus. Lembra que quando perguntam ali, mostra-nos o Pai, Jesus fala, estou aqui com vocês há tanto tempo. Ele está revelando o Pai o tempo todo. Jesus está mostrando isso. Isso Paulo está tentando lembrar, tentando trazer a nossa memória, a memória dos discípulos ali e dos seus ouvintes, dos seus leitores, não é que Cristo é a imagem, não é? Eikon do grego, né? Ou seja, a imagem, o reflexo, o espelho, não é? Jesus é a face de Deus revelada a nós. Vê-lo é ver o Pai, isso é claro nas Escrituras. Evangelho de João, capítulo 14, 8 e 9, não é? 8 e 9. Colossenses, vamos ler Colossenses. Colossenses 3:11. Vamos ler lá, Colossenses 3:11. Que diz, neste também foste circuncidados. 3:11, estou no 2, 3:11. Onde não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Não há acepção. De raça, língua e nação. Vinde a mim todos vocês. Não há acepção. Certo? Paulo está os irmãos. E a nós também, hoje aqui, essa manhã. Lembrando a nós. Colossenses 1:15. Colossenses 1:15. Que diz o seguinte. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Dá para entender que Paulo está querendo trazer à memória que ele é incomparável, como Hebreus mesmo nos revela? Ele é incomparável. Então Jesus é o eikon, ou seja, a imagem, o espelho de Deus. Olhar para ele é olhar para Deus. Olhar para ele é olhar para o Pai. Essa ideia era clara nos ensinos do apóstolo Paulo. Clara em seus ensinos. E ele nos convida o tempo todo a entendermos isso. A entendermos isso. Ele não abria mão e não devemos abrir mão disso. Quantos tentam minimizar a missão de Cristo Jesus na Terra? Como o Messias, o enviado de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é? Cristo. Nada é maior do que Cristo. Qual dos anjos, né? O Hebreus nos lembra isso. Então, nenhuma criatura é maior do que ele. Nenhuma criatura, nada que foi criado é maior do que ele. Nada. E Paulo combatia isso severamente. E era criticado, e é criticado até hoje, às vezes, falando, né?
sem conhecer os seus ensinos. Ele combatia com toda firmeza qualquer ensino que diminuísse o valor de Cristo. Cristo. Que diminuísse o valor dele no meio da criação. Não é? Em meio à criação. As heresias atuais mostram um Cristo insuficiente. Aqui é que está a questão. Há tanta discussão se é Deus, se não é Deus. Não é nem entrar no mérito aqui em relação a isso. Não é? O estudo não quer tratar sobre isso. O estudo quer tratar sobre a excelência de Cristo revelado a nós. Que não há nada na criação maior do que Ele. Essa é a intenção aqui. Certo? E há tantas heresias atuais que mostram que Ele não é o que a Escritura nos apresenta. Não é. Que ele é fraquinho, certo? Que não recebeu toda a autoridade no céu e na terra, lembra? Ele disse isso. Eu recebi, quando ele ressuscita, ele diz isso aos seus discípulos. Recebi toda a autoridade no céu e na terra, não é? E aí dá aquela comissão aos seus discípulos lá em Mateus, chamando, não é, para pregar o evangelho, ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações. Então ele deixa claro que recebeu toda a autoridade. Então, nada na criação é maior do que ele. E tem gente que acha que é maior do que ele. São as heresias atuais, os gurus atuais, os mestres atuais, que tornam Cristo insuficiente. O homem, o ser humano, não é? Com a sua gnose, tentando fazer Cristo ser menor do que ele. As heresias atuais mostram, então, Jesus como o Messias ou o Cristo insuficiente. Insuficiente. Um ungido de Deus insuficiente. Certo? Alguns se acham mais ungidos do que ele. Tem até que dar uma risadinha aqui, porque acham mesmo. Acham mesmo. Certo? As pessoas se salvam por elas mesmas. Certo? Mas ficam presas por demônios. Por maldições hereditárias. E precisa de reza forte. De um guru. Para quebrar maldições hereditárias que não existem. Que tristeza, não é? Apresentar um Cristo que o próprio Pai não apresenta, que as Escrituras não apresentam. Um próprio Cristo que o Pai e as Escrituras não apresentam. Um Cristo fraco em relação a um ser humano forte. Cristo salva pessoas, ele entra em suas vidas, mas não consegue transformá-las. Livrá-las do maligno. Certo? Que Cristo é esse? Que as Escrituras e principalmente o Pai não nos mostra. Não nos revela. Mas é a religião que faz isso com ele. O diminui. O diminui. Nessa visão, o salvo precisa de alguma coisa além. Nada além de Cristo. Ele é suficiente. Lembra, ele disse isso. Toda autoridade eu recebi do Pai. No céu e na terra. Então, nessa visão de enfraquecer Jesus, de diminuir Cristo, sabe? As pessoas vivem precisando de libertação. Ou teve um encontro real ou não teve. Não estou dizendo que as pessoas não vão viver passando por dificuldades e lutas. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Estou dizendo que não vamos passar por tentações, somos tentados o tempo todo. Provações nem vou falar, porque Deus é que nos prova. Mas tentar ele não tenta ninguém. Mas não vou dizer que nós não passamos por tentações, passamos sim. Mas parece que é necessário, parece não. É a gnose moderna, né? A heresia, não moderna, que é necessário Cristo e mais alguma coisa. Ele mais alguma coisa. Ele mais alguém. Ele mais um guru. Não é isso que o Evangelho nos apresenta. E o Pai não apresenta o Filho assim. Esse é meu Filho amado, a Ele ouvi. Não é? No batismo ali, no momento, né, a voz brada. Este é meu Filho amado, em quem eu me alegro. É esse o tipo de pessoa que o Pai revela a nós. Esse é o Cristo revelado a nós. Mas os hereges insistem que é Cristo e mais os seus dons. Cristo e mais os seus talentos. Cristo e mais as suas capacidades humanas.
Lembrando que Paulo não está indo contra o intelecto humano, certo? De conhecimento, de cultura. Você ser uma pessoa culta, estudiosa, nada disso. Nada disso. Mas é Cristo e mais as religiões. E não é isso que principalmente o Pai nos mostra e o Evangelho nos revela. Não é isso. As heresias vão diminuir, não é? Vão diminuir o valor de Jesus, vão diminuir a sua força de agir em nosso favor, certo? Precisamos recuperar a centralidade do Evangelho. Precisamos recuperar isso da palavra de Deus, na vida das pessoas, na vida daqueles que se dizem igreja. Primeiro, ela é dele. Ele é o cabeça, Paulo deixa isso muito bem claro. Ele é o Senhor da igreja. Certo? Então, ele cumpriu todas as coisas. Pastores e líderes não são seus donos. E aqui está um pastor falando isso, certo? Temos grande responsabilidade em nossos ombros, sim, mas não maior do que de Cristo. Ele é o sumo pastor. Ele é o bom pastor. Senhor dos senhores. Então não há ninguém na criação, nenhuma criatura acima de Cristo. Não há. Isso me inclui e te inclui. Ele é soberano sobre todas as coisas. Lógico que Deus vai chamando pessoas e separando pessoas, como separou os discípulos, não é? Para liderar o seu povo. Certo? E aí Pedro vai tratar isso muito bem. Conhecemos muito bem as escrituras em relação a liderar o povo de Deus. Conhecemos muito bem isso. Mas precisamos lembrar que Deus levanta homens, pessoas, para cuidar do seu rebanho. Do seu rebanho. E isso está distorcendo quem é Cristo. Porque eu preciso, não é, que alguém me liberte. Porque Jesus não foi suficiente. Mas ele é suficiente. Poderoso para fazer infinitamente mais, lembra? De que possamos pedir ou pensar. Lembre sempre disso. Então Jesus é a revelação plena do Pai. Ele não é o Pai, mas é a revelação plena dele. Ele é a palavra de Deus revelada a nós, se feito carne. Clímax da revelação, como já falamos em Hebreus. A imagem expressa de Deus, como já lemos em Colossenses. Certo? Tem um nome sobre todo nome, Filipenses. Vai nos apresentar isso, não é? Vai nos apresentar isso. Vai nos apresentar isso. Filipenses, vamos lá? Capítulo 2. De 9 a 11. Filipenses 2. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Então, não é a ele que Deus exaltou, certo? É a ele que o Pai exaltou. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que em nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então não tem ninguém que supere Cristo nessa criação de Deus. Não tem ninguém. Precisamos humildemente resgatar a centralidade da liderança do povo de Deus também em Cristo. Em Cristo. Precisamos, como ovelhas desse bom pastor, nos render ao convívio da paz, da harmonia, do conhecimento da palavra de Deus, sem segundas intenções. Porque vemos muitos doutores com segundas intenções, vemos muitas pessoas demonstrando conhecimento humano com segundas intenções. E não estou falando somente de líderes, não. Muitas pessoas se reúnem achando que tem conhecimento, certo? Para tentar puxar a farinha para o seu prato, né? a sardinha para a sua panela, para chamar a atenção para si. Não somente líderes, mas nós como alunos, não é? Sentamos nas cadeiras para ouvir alguém nos ensinar, alguém ministrar, e nos achamos superiores, melhores do que o próprio Cristo, melhor do que aquele.
ou daquele outro, com mais conhecimento, certo? Deus separa pessoas para liderar, e Deus nos chama para ser liderados por Ele, a todos nós. E precisamos entender que é necessário quebrar essa figura do guru, seja ele um líder ou não, certo? Que aí é sofisma, achar que somente líder se mostra como guru, alguns líderes. Existem aqueles que querem se mostrar como gurus, como mestres. Jesus mesmo disse, basta o aluno, basta o discípulo ser igual ao seu mestre, não maior do que ele. Igual. Certo? Igual já está bom demais. Paulo quer resgatar isso, esse entendimento da soberania de Cristo, não é, sobre toda a criação. Então, é necessário agir em sentido a isso, certo? Lembrar, mais uma vez, Filipenses 2:9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome. Hebreus também vai nos lembrar isso. Então não há com quem ser comparado, certo? Em toda a criação não há. Ele é soberano, mas tem gente que se acha. Então o antídoto para as heresias, no meio do povo que se diz cristão, certo? É uma cristologia forte, apresentada pelo apóstolo Paulo, que às vezes é muito mal entendida, mais uma vez lembrando. Se a pessoa e a obra de Jesus são bem enfatizadas, certo? Bem ensinada, as pessoas ficam vacinadas contra as heresias e identificam o herege, porque ela está vacinada contra aquele vírus da heresia. Identifica o herege. Se perdermos a centralidade da palavra de Deus na pessoa do seu filho, estamos caminhando em caminho de morte. Caminho de morte. Por isso fazemos algumas observações aqui. Vamos recuperar o valor de Cristo Jesus, no seu sacrifício remidor. Sim, lá na cruz por nós. Para a glória de Deus o Pai. Sendo Ele aquele que nos convida a termos acesso direto ao Pai. A igreja, quando eu falo igreja, mais uma vez lembrando, não é o prédio, certo? São pessoas, 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor. É um evento centralizado em Cristo. Em Cristo. Seu louvor, não é? A sua centralidade, que o Pai nos revela nas Escrituras, que já desde a saída do Egito, revelando, não é? Progressivamente. A eclesiologia precisa estar focada na verdade, se debruçar na verdade, e não em sofismas humanos, mentiras com cara de verdade humanas, que se apresentam para Deus e para nós. A Ele ninguém engana, mas às vezes somos enganados por um determinado tempo, não é? Nada além do Evangelho revelado em nós, para nós. Cristo é o clímax da revelação do Pai. Certo? Ele na plenitude dos tempos, ele entra na história. Não é? Entra na história. Para mudar a sua vida e mudar a minha vida. E lembrando mais uma vez, quantas pessoas, que às vezes eu escuto assim, sabe? Eu vou ali, vou acolá, vou fazer corrente de tanto tempo, subir para cá, subir para lá. Nada contra você subir, descer, fazer corrente. A questão é sua aí, com a sua vida, certo? Mas o que adianta tanta coisa? Exterior. Que não transforma a pessoa exteriormente falando. O que adianta? Que Cristo está sendo demonstrado. Certo? Um Cristo fraco, como aqui a lição nos chama a atenção. Pessoas rodeadas por um Cristo fraco por demônios fortes. É o que é apresentado para nós. Certo? Um Cristo que chama as pessoas à salvação, mas não consegue transformá-las. Lembrando mais uma vez. Não consegue. Sabe, parece que aquela fala de Jesus, toda a autoridade recebida no céu e da terra, foi brincadeira aquilo ali. Certo?
E ele te convida e me convida, como discípulo, como aluno dele, a crescer no conhecimento dele. Temos a mente de Cristo, né? Afirmado aqui pelo apóstolo Paulo. Então, em nome de Jesus, vamos entender isso. O antídoto para as heresias é o ensino da palavra verdadeiramente falando. Buscando a revelação do Pai em Cristo Jesus. Certo? Buscando nele. Conhecê-lo. Para poder conhecer Deus. É interessante lembrar isso. É muito interessante lembrar isso. Ou seja, Jesus, o espelho de Deus. O espelho do Pai. Certo? Lembrando mais uma vez, a expressa imagem de Deus. Eikon, espelho, reflexo. Que reflete. Não é? Que reflete o Pai. Que reflete Deus. Então isso é maravilhoso entender. Maravilhoso entender isso. Que eu e você possamos crescer nesse conhecimento. Que eu e você possamos humildemente crescer no conhecimento de Deus revelado na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Então, as heresias continuarão. Os ensinos errados continuarão. As doutrinas heréticas continuarão. As pessoas tentando se mostrar como mestres superiores aos outros também continuará. Nós precisamos estar alertas. Alertas. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, Jesus disse isso, né? Entrará no reino. Precisamos lembrar disso. Então, o foco é que ele cresça e que eu diminua. Cristo cresça. Esse é o foco. Cresça em você e cresça em mim. O tempo todo. E lembrar, não é, desse amor maravilhoso que nos convida a viver uma vida que agrade a Deus. Lembra que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Toda língua confesse que Jesus é o ungido, o enviado, o Messias e Senhor para a glória de Deus o Pai. Então vamos parar de diminuir quem Ele é e entender que precisamos resistir sim aos ensinos heréticos. São vários. Aqui está se focando somente em um. Não é? No pensamento humano, não é? De se achar superior a Cristo. Aqui é esse foco. A heresia da gnosis, né? De achar que a minha capacidade humana é superior à capacidade de Cristo. O meu conhecimento humano é superior ao conhecimento de Cristo. Diminuir a pessoa dele na encarnação, né? No verbo que se fez carne e habitou entre nós cheio de poder e graça. Esse é o foco desse estudo aqui essa manhã. E você entender que realmente não há outro nome além do nome de Cristo debaixo desse céu, nem no céu. Certo? Não há. Que Hebreus deixa muito claro, né? Nenhum anjo deu, né, um excelente nome como deu ao seu filho. O Pai faz isso com ele. O Pai o honra. E tem muita gente desonrando o filho. Muita gente. E quem desonra um filho, desonra o pai. Quem honra o pai, honra o filho. E quem honra o filho, honra o pai. Lembrar isso. Mostra-nos, né? Felipe pergunta, mostra-nos o pai. Eu estou aqui com você tanto tempo. Não pode. Lembrando que ele não é o pai. Ele é o reflexo, a imagem, a revelação do pai a nós. Certo? É uma outra questão aí é um outro estudo, né? De apologética e de heresia, na verdade. Né? Nesse assunto aí. Então que Deus te abençoe. E que você cresça e cresçamos no conhecimento do Senhor. Nós. E mais uma vez lendo, para finalizar, 1 Coríntios. Foi o texto base, né? Da nossa palavra aqui do estudo dessa manhã. 1 Coríntios, capítulo 2, de 6 a 16. Entretanto, entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época. Olha só, tá vendo? Tem gente que se acha poderoso. E que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria esta que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou
pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, proferindo as coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente de Cristo em nós nos chama a mudar de direção, de aprender com Ele e dele para agradar ao Pai. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma semana, que se inicia hoje, cheia da graça e da vontade de Deus. Ele te abençoe e te guarde. Que possamos entender isso, que não se recebe o conhecimento de Deus por nenhum conhecimento humano ou mente humana querendo ser melhor do que o outro, ou querendo diminuir o outro. Mas mansidão, humildade e simplicidade, Deus vai se revelando a você e a mim. Na verdade já se revelou, mas também vai se revelando a toda a humanidade que já se revelou. Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Fecha os teus olhos. E vamos agradecer por tudo que o Senhor é, por tudo que Ele é. Porque Ele cuida de você, cuida de mim de uma maneira totalmente maravilhosa. Porque o Senhor, Ele nos convida a vivermos uma vida a agradá-lo, a buscar a agradá-lo de todo o nosso coração. Então vamos viver uma vida que o agrade e buscando aprender dele, porque ele se mostrou a nós. Vamos orar? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, obrigado, porque somos convidados a aprender na Tua Palavra, Senhor, o verdadeiro caminho a seguir. Tantas coisas, Senhor Deus, aprendemos do Senhor e com o Senhor através da Tua Palavra. E maravilhoso entender que Cristo revelado a nós nos apresenta a Ti, Pai. Louvamos por isso. Eu Te louvo e Te agradeço por tudo que o Senhor é, Pai. Por ter nos amado em primeiro lugar e nos dado o Teu Filho para que pudesse nos revelar, Te revelar a nós. Muito obrigado, Senhor. Eu Te louvo e Te agradeço por tudo. Te louvo e Te agradeço pelo cuidado do Senhor sobre a vida de cada um. Dê, Senhor Deus, um dia cheio da Tua graça, na Tua presença. Eu Te louvo e Te agradeço em Cristo Jesus, o Teu Filho, Pai. Amém. Deus te abençoe. Até logo mais à noite, quando estaremos mais uma vez aqui para meditar na Palavra de Deus.